Bem, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o pastor Veridiano. Estamos mais uma vez para iniciar uma live e hoje nós teremos um convidado ilustre, uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer na época de seminário, o professor André Holanda. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, certo? Ele é professor de teologia, ele é professor de filosofia também, professor do Seminário Teológico Batista do Norte, professor da Universidade da Unicap, em Recife. Então, sem mais demoras, vou convidá-lo a participar dessa videochamada. Então, saúdo a todos, que Deus possa abençoar vocês. Bem, então, professor, Ok. seja muito bem-vindo. É uma honra poder participar com o senhor desse bate-papo, realizar essa live. Essa já é a nossa terceira experiência de live, né? Então, tivemos a participação também do professor Bittencourt, semana retrasada. Então, muito bem-vindo, tá certo? E também eu estou me sentindo assim um pouco constrangido, né? Porque aqui tem a minha parede da cozinha e o senhor aí diante de todos esses livros. Mas tudo bem, Não, professor. é o único lugar da casa que eu tenho silêncio, é aqui. Tá bom. Então, professor, como eu estava explicando para alguns dos nossos contatos que já estão online, essa live ela será subida para o canal Teologia Liberada e será disponibilizada no nosso canal, tá certo? Então, mais ou menos uns 20 minutos após a conclusão, já vai estar disponível no canal para a gente compartilhar com os nossos contatos. Então, professor, Ok. faça a sua apresentação, somos todo ouvidos agora para o senhor. Tá joia, Veridiano. É uma alegria muito grande revê-lo depois de um bom tempo, né? Verdade. Você aí na Itália, né? Em meio a toda essa preocupação, né, com o coronavírus, então é muito bom saber, né? A gente tem tido contato, claro, mas é bom vê-lo mais uma vez e saber que você está bem, sua esposa também, né? Tudo bem, graças a Deus. É uma, graças a Deus, é uma alegria muito grande poder participar dessa live com você. A gente já tinha marcado desde a época aqui que você estava no Brasil ainda, né? E a Esse gente desde o não, seminário. Verdade. desde a época do seminário, né, do curso de teologia, e a gente nunca concretizou, mas é culpa minha, claro. E estamos agora, né, aproveitando essa oportunidade que você está me dando. E, bem, para quem não me conhece, meu nome é André Holanda, sou professor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, agora Faculdade Batista, né? Já há 23 anos no curso de teologia. Sou também professor da Universidade Católica de Pernambuco e estou no ensino universitário, no total do ensino universitário há 23 anos também. E as minhas áreas de especialização, vamos dizer assim, têm sido teologia e filosofia, né? Então, em teologia eu tenho bacharelado e mestrado, e em filosofia eu tenho licenciatura, mestrado e doutorado aqui pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, sou também pastor batista, vai fazer 27 anos, né, na Igreja Batista de Jardim Brasil, em Olinda, aqui no estado de Pernambuco. Basicamente é isso aí. Eu sou casado com Rita de Cássia, pai de 2 filhos, André Guilherme e Rebeca Larissa. E Rebeca, eu tive a Então, basicamente oportunidade isso. Rebeca, eu tive a E você foi oportunidade de dar professor, aula né? de física para ela, né? É verdade, é verdade. Então, assim, Pois bem, e também temos vários membros da nossa igreja que estão assistindo, amigos do verdade, Facebook também. Então, eu verdade. agradeço a todos que estão prestigiando a esse momento. Pois bem, pessoal, eu fico muito honrado de ter o professor e o doutor André Holanda conosco, porque sabe aquela história que a gente vê circulando no Facebook, assim, o que adianta ser doutor e não cumprimentar o porteiro? O que adianta ser doutor e não dar bom dia para o zelador? E o professor e doutor André Holanda é um exemplo vivo disso, né? Uma pessoa que sempre nos saudou, sempre nos respeitou, nos acompanhou no seminário, aquelas conversas maravilhosas ali na portaria, corredores de seminário. Então, uma pessoa muito humana, um homem de Deus. Então, a gente se sente muito honrado de tê-lo conosco, professor.
A honra é minha, meu irmão. Então, veja só, eu saúdo a todos também e vamos fazer aqui uma pequena rodada de conversa, né? Então, a gente preparou uma pequena pauta e o tema da nossa reflexão é sobre a importância da formação intelectual para os líderes cristãos. Nós estamos vivendo um contexto de bastante confusão, de bastante desentendimento, de extremismo muitas vezes, mas o que falta realmente por trás de tudo isso é um arcabouço intelectual por parte de alguns desses líderes. Então, tendo essa oportunidade com o professor, vamos fazer aqui algumas perguntas. E também aqueles que estão participando como telespectadores podem participar, que a gente vai abrir um momento para essas perguntas, tá bom? Então, professor, o que podemos entender, nós, assim, pobres mortais, né? O que é uma vida de formação intelectual, né? E qual a importância da formação intelectual para nós da liderança cristã, para pastores, líderes, missionários e afins? Ok, meu irmão. A questão de nós mortais, eu também sou mortal, né? Então, bem, primeiramente eu preciso desmistificar algumas coisas, né? Porque a primeira coisa é a seguinte, que o exercício do intelecto, isso é prerrogativa de todo ser humano. Então, por sinal, uma das características, né, das definições do ser humano é que o ser humano é um animal racional. Então, isso já está lá em Aristóteles, né? Então, ou seja, é isso que distingue o ser humano do restante da natureza. E para nós, cristãos, o restante da criação. Então, todo ser humano, ele é igualmente racional e ele, por ser humano, sendo saudável, né, mentalmente, ele usa o seu intelecto nas operações diárias da sua vida. Então, nesse sentido, todo ser humano, ele está habilitado intelectualmente a agir no mundo e a dar conta dos problemas que se lhe aparecem. Então, quando a gente pensa em vida intelectual, a gente precisa, vamos dizer assim, fazer um corte mais específico para designar, né, um tipo de compromisso assumido por alguns que não os faz melhores do que os demais, nem os faz mais racionais que os demais, mas é um tipo de compromisso que delimita um tipo específico de atividade. Então, o que é que seria esta atividade, né? Seria um esforço voltado a circunscrever o âmbito do seu estudo, aquelas questões teóricas aí de cada área específica, com a maior profundidade possível. Então, eu talvez poderia dizer assim, para a gente separar o que é o intelectual nesse aspecto específico do não intelectual. Então, não é que o intelectual seja mais racional do que os demais, ou seja um tipo privilegiado de inteligência. Eu entendo que a vida intelectual é um investimento que você opta por fazer e que direciona o seu esforço para um tipo de formação puramente voltada para a teoria. Claro que pode haver desdobramentos práticos. Então, o intelectual, em certo sentido, ele se dedica à vida do espírito. E isso com a maior profundidade possível. Então, a gente poderia dizer que há níveis de intelectualidade ou níveis de vida intelectual. Sendo que aquele que pretende ser o intelectual, aquele ou aquela, procurarão se dedicar com o maior esforço possível à exploração das questões teóricas. Então, neste caso, a gente entende também que essas questões teóricas, dependendo das áreas, né, elas terão aplicabilidade prática na vida concreta. Então, ou podem ser questões que permaneçam no âmbito da pura abstração, ou da pura
teoria mesmo, como eu acabei de dizer, né? Uhum. Então, o intelectual não é uma pessoa superior a nenhuma outra. É uma pessoa que se dedica a um tipo específico de atividade. Então, aí a gente também poderia destacar, dizer que a vida intelectual também, ela não é o resultado de uma habilidade natural, uma habilidade puramente natural. A vida intelectual, ela requer estudo, ela requer esforço, é uma vida de trabalho, é uma vida desgastante em certo sentido, porque o trabalho mental é um trabalho que exige muito, então vamos dizer assim, não é algo que se dá de forma fácil, nem de forma pronta, mas que requer um esforço e uma dedicação aí nesse aspecto superior em grande parte ao restante das pessoas. Perfeito. Professor, então, nesse caso, a gente percebe que não é algo impróprio, não é? Digamos assim, que não seja uma prerrogativa também do Ministério Pastoral da liderança cristã, já que nós lidamos com certas dificuldades, com certas questões que pedem um certo tipo de resposta, umas com mais vigor ou com menos vigor, né? Então requer realmente no meio cristão uma nata de intelectualidade, pelo menos mínima, que possa nortear toda a praxe. Mas nesse sentido, aquela famosa expressão que a gente ouve muito nos nossos arraiais, que diz assim, aquele texto fora de contexto de Gálatas, né? Que a letra mata e o espírito vivifica, né? Então, descartando a priori qualquer forma de intelectualidade como se ela não fosse ou não tivesse nenhum tipo de importância, né? Então, o que é que o senhor pensa sobre essa postura dessas pessoas? Olha, eu diria o seguinte, né, que existe uma oposição, e isso na história da igreja já está na patrística, com Tertuliano, que foi o intelectual Tertuliano, né, que veio no segundo século. Foi o intelectual, mas Tertuliano ele fez uma oposição que depois se tornou um pouco esquecida durante a patrística escolástica e depois foi retomada depois da Reforma Protestante, que é a seguinte, é a oposição entre fé e razão. Então, Tertuliano vai dizer, não é, num dos seus escritos, que a fé basta a si mesma. Então, não há que união há entre Jerusalém e Atenas. Então, Atenas, a representação do espírito da produção filosófica grega, e Jerusalém, onde nasce a igreja, onde a igreja se fortalece, etc. Né? Então, esse tipo de postura, que depois receberá o nome de fideísmo, do latim fides, que quer dizer fé, então essa postura fideísta é aquela postura que opõe fé e razão. Então, isso de alguma maneira foi obscurecido na patrística, porque prevaleceu a dependência da filosofia na construção de uma teologia pública, depois na escolástica também, você sabe muito bem. Então, tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino são pessoas que não cedem a essa oposição, especialmente Tomás de Aquino, né, que via a razão como fundamental para preparar para possibilitar a maior compreensão dos conteúdos da fé. E aí, quando chega a Reforma Protestante, e eu não estou culpando os reformadores, pelo contrário, foram grandes homens, mas quando chega a Reforma Protestante, com o princípio da sola escritura, que nós cremos, né? Nós aceitamos esse princípio, mas se mal compreendido, o princípio da sola escritura vai reduzir todo o âmbito do conhecimento suficiente para o crente unicamente à Bíblia. Nós sabemos que não é isso, que nós cremos realmente que as escrituras são suficientes como palavra de Deus, né, para nós. Mas aí o resultado especialmente como uma reação à escolástica, Lutero fez isso, o resultado foi que a gente teve uma guinada para o outro lado, numa imersão, num tipo de piedade que ressalta, que constrói uma espiritualidade a parte da inteligência, a parte do estudo. Então, aí, todos os movimentos de santidade que surgiram a partir do metodismo de John Wesley, e por aí vai, e até os dias de hoje, mantiveram essa oposição entre fé e razão.
Inclusive, quando a pessoa vai fazer algum curso universitário, não faltarão irmãos que vão dizer assim: meu irmão, cuidado com o que você vai aprender. Esses irmãos têm uma certa razão, né? Porque o crente realmente precisa estar preparado para o que ele vai encontrar, o cristão, para o que ele vai encontrar na universidade. Agora, nas igrejas, portanto, se popularizou a tese de que ou você é uma pessoa dedicada à racionalidade, ou você é uma pessoa que tem fé, uma pessoa espiritual. Então, esse tipo de postura também, infelizmente, está na cabeça de alguns líderes cristãos. Aí a gente pode dizer líderes leigos, vamos usar essa palavra, né, porque fica mais claro para todos, e entre também os clérigos, pastores, presbíteros, etc. Né? Então a ideia é a seguinte, que a letra mata, você se dedicar ao estudo, você está com isso matando a vida cristã. Mas na verdade, Paulo não queria dizer isso, né? Porque se há alguém culto no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. O próprio então, Paulo isso, né? Pois é, que nós podemos quase que dizer com certeza que Paulo teve formação rabínica, era alguém que tinha um domínio amplo do Antigo Testamento, tinha o domínio amplo da exegese, da interpretação, né, que fazia traduções do texto hebraico, vertendo para o grego, traduções dele mesmo. Então, não é à toa que Paulo escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Então, Paulo não está ao ponto de fé e razão. O que Paulo quer dizer é que você nunca pode esquecer, como teólogo, como teóloga, como cristão ou cristã, que a vida intelectual não deve se divorciar da vida espiritual, né, da vida do espírito. E o texto bíblico, claro que humanamente ele será compreendido usando-se regras da hermenêutica, mas a dependência do Espírito, que em última instância é o verdadeiro autor das Escrituras, nunca pode ser esquecida na interpretação do texto bíblico. Então, quando um líder cristão decide que ele não vai estudar, que ele não vai ler, que ele não vai se preparar, ele está fazendo uma opção que, a meu ver, ela é extremamente prejudicial para ele ou ela e para o rebanho, vamos dizer assim, né, para a igreja. Porque passa a falsa impressão de que o cristão tem que ser contra a educação, contra a formação. E essas mesmas pessoas compram livros, né? Essas mesmas pessoas compram a Bíblia, e nós não teríamos nunca uma tradução em português se nós não tivéssemos intelectuais, eruditos em hebraico e grego. Essas mesmas pessoas compram livros, né, de autores cristãos que são doutores em teologia e por aí vai. Então a gente vê, não é, Veridiano, que esse tipo de postura, ela é uma caricatura daquilo que deve ser a vida cristã e também a vida do líder. Verdade. Professor, isso que o senhor falou me fez lembrar daquele episódio de quando o imperador mandou fechar a Academia de Platão, né? Então, quando o imperador, acho que Justiniano, ou Justino, mandou fechar a Academia de Platão, ele falou isso, né? Que estudem a Bíblia. Então, vale bem lembrar essa situação. Mas nisso que o senhor falou, professor, no contexto brasileiro, muitas vezes as pessoas fazem um pouco de confusão, né, com formação intelectual e o ato de você conseguir uma profissão, de você atingir um status social, né? Então, na sua opinião, essas coisas se confundem, né? E qual é o conselho que o senhor daria para uma pessoa que quer seguir a via intelectual no meio cristão? Bem, aí eu faria, meu irmão, uma distinção, né? Entre aquele que tem uma vocação para ser um líder, né, religioso, ou para o ministério, né, como a gente geralmente fala, o ministério pastoral, né, vamos dizer assim, e aquela pessoa que não se sente vocacionada a isto, mas que é chamada de alguma maneira a ter um protagonismo dentro da sua comunidade, seja como um líder, seja como um professor de Bíblia, etc., né? Então, veja bem, para a pessoa que
que se sente vocacionada para o ministério, obviamente que ela precisa de um nível de formação superior aos demais irmãos. Então, obviamente que é uma situação extremamente vexatória quando você tem um líder, seja ele um pastor, um padre, quem quer que seja, né, à frente de uma comunidade, e aqueles que estão nos bancos, né, vamos dizer os leigos, né, a gente não gosta de usar esse termo porque não faz, em geral, no meio evangélico, por exemplo, a gente não faz muito essa distinção entre clero e laicado, né? Mas no meio católico existe, né? Então a gente tem aqui algumas pessoas católicas que estão assistindo. Então, é muito vexatório quando você tem à frente alguém que está, por exemplo, numa homilia, numa pregação, no ensino, e essa pessoa, ela não domina aquilo que ela está expondo, e ela nitidamente tem um nível intelectual inferior ao público ao qual ela se dirige. Então, em outras áreas da vida, nenhum de nós aceitaríamos que alguém, poderíamos até aceitar, mas nós nos incomodaríamos em ver alguém que está discursando com menos domínio do tema do que a gente. Então, a pergunta imediata seria, por que essa pessoa está à frente aí se ela sabe menos do que nós? Por que ela está ensinando se nós dominamos o tema de uma forma muito mais profunda do que ela ou ele, né? Então, a pessoa que se sente chamada a algum tipo de ministério que lhe dará protagonismo perante os demais, essa pessoa precisa, entendo eu, ao se levantar, ao se dirigir ao seu público, saber mais do que o público. Ou, pelo menos, saber mais do que a maioria das pessoas. Saber mais aqui não significa que a pessoa estará num degrau de orgulho ou de soberba. Não é isso, estou dizendo do ponto de vista técnico. Então, se a pessoa deseja ser um líder, se ela se sente chamada a isso, ela precisa de um nível de aprofundamento muito superior àqueles aos quais ela se dirige. Então, nesse caso, aquele que quer ser um pastor, uma pastora, um padre, etc., precisa ser alguém que tenha um conhecimento profundo daquilo ao qual ele ou ela se propõe a falar, né? Então, nesse caso, o estudo deverá fazer parte da agenda diária do pastor, da pastora e de qualquer outro líder. Agora, o membro da igreja que não se sente vocacionado a ser um líder, a ser um ministro, alguma coisa assim, obviamente que essa pessoa ela tem o seu compromisso com a vida, com outro tipo de vida, uma vida comum, né? Daquele que tem que trabalhar numa indústria, numa empresa, no escritório, etc. Então, obviamente que essa pessoa, se ela quer também assumir alguma posição de maior protagonismo dentro da sua comunidade, naquilo que ela se propõe a fazer, ela terá também que ser alguém que domine o assunto. Então eu diria, Veridiano, que há níveis que devem ser requeridos das pessoas. Aquele que é um membro comum da igreja, ninguém espera que ele seja um erudito no grego, que ele seja alguém que domine as teorias, acerca da trindade, ou a escatologia. Isso a gente não vai requerer do membro comum da igreja. Mas por outro lado, é interessante que a gente tenha uma comunidade que não seja avessa ao estudo, mas que deseje aprender. Então, esse desejo de aprender, eu acho que isso é parte integrante da própria vida cristã. Por isso que o cristão é chamado de discípulo, que não apenas indicava o que segue o mestre, né, mas também indica quem é aluno. Então, ora, para ser aluno, você tem que querer aprender, né? Nenhum de nós queremos um aluno, não é verdade? Nenhum de nós queremos um aluno inimigo do aprendizado e da educação. Então, se nem todos devem ser eruditos, e não serão, se nem todos devem ter uma vida dedicada maciçamente ao estudo, e certamente não terão, é requerido de todo membro da igreja que ele ou ela sejam pessoas que tenham o desejo de aprender. E aí você teria camadas ou níveis de aprendizado, né? E que requererão níveis de dedicação e de esforço.
Então, quanto maior o protagonismo pedagógico, vamos dizer assim, dentro da comunidade, na minha compreensão, maior deve ser a dedicação dessa pessoa ao estudo e ao aprendizado. Verdade. Professor, e inclusive, quando Jesus Cristo pronuncia o texto que nós chamamos de a Grande Comissão, ele demonstra que ali existe um papel pedagógico, né? Então, inclusive, sim, alguns contatos estão falando aqui algumas coisas a respeito de, por exemplo, vou saudar todos aqui, só uma pequena pausa, é bom que o senhor tome uma água também. Claro. Então, vou tomar agora mesmo. Saudar os contatos que entraram, algumas pessoas são contatos do senhor, então, pessoal, sejam muito bem-vindos, tá certo? Então, Deus abençoe a todos vocês. Bem, professor, eu acabei aqui o café nesse momento, então estou tranquilo aqui no momento. Veja só, parece que algumas profissões, elas, pelo contexto que nós temos hoje nas igrejas, né? Então, algumas profissões, elas são mais bem consideradas e buscadas do que, por exemplo, aconteceu uma situação comigo muito constrangedora, que eu participei de uma convenção e teve uma pessoa lá que falou, o cara tinha doutorado, o cara era mestre em teologia, o cara era muito bom, e ninguém praticamente ouviu o que ele quis falar. E quando subiu uma pessoa que era advogada, e todo mundo falou, eita, vamos escutar o doutor falando. Então, assim, foi uma situação muito constrangedora. Por quê? Porque parece que as pessoas têm fetiche pelos títulos acadêmicos, né, e por certas profissões, como direito, contabilidade, engenharia, medicina, e ao mesmo tempo a teologia, que deveria ser, na igreja, pelo menos uma bússola para certas situações, como, por exemplo, nós estamos enfrentando nesses dias pessoas que estão realizando batismo online, ceia online, uma série de situações e com um mínimo de reflexão ela seria de todo descartado, né? Então, o que é que o senhor tem a falar sobre essa espécie de subserviência a títulos acadêmicos e a certas profissões no nosso meio? Bem, o que você está falando a gente conhece bem, né? Então, em determinadas situações, eu diria assim, que o tema, para cada tema, há um certo requerimento de preparo. Não é isso? Então, obviamente, se o tema é jurídico, eu sou professor em cursos de direito, eu não tenho formação jurídica, mas eu sou professor em cursos de direito há 23 anos. Então, o tempo que eu tenho de vida docente no ensino superior, esse tempo que eu tenho, coincide com o início do meu ensino de disciplinas em curso de direito, que eu comecei ensinando filosofia do direito, introdução à filosofia no curso de direito. Então, nessa época eu fazia o mestrado em filosofia, e depois eu fiz o doutorado em filosofia, já tem 11 anos isso, então, ininterruptamente eu tenho ensinado em curso de direito, atualmente também ensino, além do curso de filosofia, no curso de filosofia. Então, obviamente que eu tenho um certo conhecimento devido ao convívio com advogados, com procuradores, desembargadores, juízes. Eu tenho nas conversas um conhecimento, vamos dizer assim, muito maior do que se eu não tivesse convivido com este grupo, né? Que são pessoas, pessoas queridas, tenho muitos amigos no meio jurídico. Mas, obviamente, que se houver uma questão técnica, jurídica, então a minha opinião será a opinião assim, muito superficial, porque não é minha área de formação. Então eu entendo que há certos assuntos que, embora todos nós acerca dele possamos opinar, mas eles requererão de nós, para a elucidação dessas questões, o recurso, a dependência, a busca daquela pessoa que é especializada naquela área. Então, eu noto que há uma certa desvalorização da figura do teólogo, por exemplo, né? Então, você mencionou aí a questão do teólogo e da teóloga. Então, existe, de alguma maneira, dentro das igrejas, vamos dizer assim, uma certa subvalorização do teólogo. Então,
eu diria o seguinte, que cada âmbito tem os seus próprios especialistas. Então, dentro no meio religioso, e aí mais particularmente o nosso, né, no meio evangélico, então, obviamente que nas questões teológicas, a figura do teólogo e da teóloga deveria ter o devido acolhimento, tá certo? Como especialistas, como pessoas que se dedicaram a esta área. Então, se isso não acontece porque as pessoas, elas não têm uma compreensão devida ao fato de que a formação teológica requereu daquela pessoa o mesmo tempo de dedicação teórica que foi requerido do advogado, que foi requerido do engenheiro, que foi requerido do que é formado em história, do pedagogo, etc. Então, um teólogo passaram 4, 5 anos estudando, e esse tipo de estudo, embora no Brasil tenha sido reconhecido, né, em nível superior, com um pouco mais de 10 anos, mas esse tipo de estudo habilita essa pessoa a, na sua área de especialização, dar um parecer que deveria ser ouvido. Mas existem teólogos e teólogas que fizeram um curso mal feito. Sim, existem engenheiros que fizeram curso mal feito, advogados, existem médicos, existem, né? Em toda a área você encontrará profissionais que você se pergunta como é que essas pessoas conseguiram concluir o seu curso de bacharel ou licenciatura. Então, eu diria que até muitas vezes mestres e doutores. Eu participo de bancas de mestrado e doutorado, tenho participado de mais diversos cursos, e às vezes acontece, não é uma regra geral, mas às vezes acontece, quem aqui também participa sabe que eu estou falando a verdade, que você vê que aquele tipo de pesquisa está sendo apresentada não mereceria a titulação. Então são casos raros, mas existe. Então, veja bem, se isso existe no nível de mestrado e doutorado, quiçá no nível de graduação. Então, o fato de você encontrar um ou outro teólogo que ficam aquém do que seria requerido de uma formação teológica, não deve levar a pessoa a generalizar e achar que todas as pessoas que tiveram alguma formação teológica fizeram um curso e não estão habilitados a discorrer na sua área, e não é verdade. Então, a pessoa que tem uma formação teológica, que levou seu estudo a sério, ela está, é fato, muito melhor habilitada a falar de assuntos teológicos do que qualquer outra pessoa. E aí, por isso que nas nossas igrejas a pessoa pode ser um PhD, né, que é o título de doutorado fora do Brasil. O Brasil não tem PhD, o Brasil tem doutorado, né? Então, PhD e doutor é a mesma titulação, é o mesmo nível de titulação. É por isso que se uma pessoa, um cara é um PhD em física, um PhD em química, ele veio lá fora com um curso de filosofia, etc. Mas se ele passou por um processo de conversão e agora ele faz parte de uma igreja, ele pode ter doutorado, mas ele será instruído nos princípios básicos da fé cristã. Porque uma coisa é você ser doutor na sua área de especialização, outra coisa é a área da teologia. Então eu diria o seguinte, que não sei se eu respondi a pergunta, que eu falei, acho que eu falei demais, mas eu diria que a responsabilidade do teólogo e da teóloga é tão grande quanto a responsabilidade de um médico, de um engenheiro, de um advogado, um jurista, etc., né? Infelizmente, a gente vê que não é o que acontece com uma parte significativa, vamos dizer assim, né, dos egressos de seminários e faculdades de teologia. Mas o mesmo acontece com outras áreas. Verdade. E aqui, professor, a gente entra em mais uma colocação, que é o seguinte, por exemplo, nós estamos percebendo que o nosso contexto, alguns líderes, alguns pastores, eles estão se tornando, devido à sua estrutura eclesiástica, eles estão mais voltados a serem ou se tornarem um contador, um administrador de eventos, um coaching, né? E menos teólogos e menos pastores, né? Então, o que é que o senhor fala sobre isso?
Bem, Veridiano, o assunto que você está levantando aqui é um assunto muito importante. E a minha opinião vai de encontro a uma certa onda que existe nos meios cristãos de achar que uma pessoa que tem um curso superior de psicologia, de administração, será um melhor pastor ou um melhor padre, ou sei lá, qualquer outra coisa parecida, né? Então, inclusive, há igrejas que, quando estão sem pastores, sem líderes, estabelecem um currículo mínimo, né? Graduação em administração, graduação em psicologia, né? Então, isso aí, para mim, eu vejo isso e eu começo a rir e, ao mesmo tempo, a lamentar, porque isso é uma total incompreensão, isso é um total desvio do que deveria ser a função pastoral. Então, veja bem, a igreja, obviamente que a igreja, seja ela qual for, ela tem uma demanda que vai para o líder, que vai além da prédica, da homilia, da pregação. Então, o líder, ou a líder, né, de certa forma, são conselheiros, então, recebem pessoas para, muitas vezes elas vêm confessar pecados ou erros, né, vêm falar de problemas, então há um nível de aconselhamento que é quase que diário, né, na vida do líder. O líder também tem que lidar, se ele ou ela são o presidente, né, da igreja ou da comunidade, há problemas administrativos que semanalmente acerca dos quais a pessoa tem que deliberar. Então, a pessoa, de certa forma, também é um relações públicas, porque precisa lidar, né, com pessoas que estão chegando, muitas vezes com questões que requererão dele contato com autoridades, com políticos, com pessoas ligadas ao governo, etc. Então, aquele que vai ser um líder, que pretende ser um líder, que se torna um líder, ele precisa de uma gama, de um feixe de habilidades superior ao que o membro comum tem. Então, mas isso não significa que para ser um líder, você tem que ter formação em administração, você tem que ter formação em psicologia, etc, etc. Eu vejo isso como um tecnicismo que não garante, não amplia significativamente o potencial de trabalho do líder, não. Uma coisa é a gestão de uma empresa, outra coisa é a gestão de pessoas voluntárias como a igreja. Então, uma coisa é o aconselhamento em nível da clínica psicológica, outra coisa é o aconselhamento voltado mais a questões práticas da vida para o membro, né? Então, o psicólogo lá, muitas vezes, ele não é diretivo. É requerido do líder cristão que ele dê soluções, às vezes, né? Então, que as pessoas esperam que a Bíblia solucione o problema pelo qual ela está passando. Então, eu entendo que esse tipo de formação técnica, ela é interessante, mas ela não é necessária para o bom êxito do líder pastoral. Eu não vejo essa conexão. Eu falo, por exemplo, no meu caso, né, e eu tenho, além da formação teológica, a formação filosófica. Mas eu não posso confundir as coisas. Eu não posso achar que, para me desincumbir bem da minha função, eu preciso utilizar, por exemplo, na minha pregação, na minha prédica, Platão, Aristóteles. Eu posso usar, sim, como um auxílio, como um aspecto que vai enriquecer o que eu estou ensinando, o que eu estou falando, mas o meu chamado é um chamado para um compromisso nuclear com o Evangelho. Então, toda a minha formação filosófica, ela me ajuda, mas ela não é a condição necessária para que eu seja um bom líder. Poderia ser um bom líder sem ter formação filosófica. Eu posso ser um bom líder sem ter formação em administração, etc. Né? E a gente sabe que isso aí, entretanto, está presente em nosso meio, quase como, vamos dizer assim, como requisitos indispensáveis para o líder. E a gente sabe que, de um ponto de vista do Novo Testamento, tudo bem que não havia universidades, não havia, né, nos moldes que temos hoje, mas do ponto de vista do Novo Testamento,
isso aí não se sustenta, né? E na história do cristianismo, até mesmo a formação seminarial, formação em teologia, de um modo como a gente tem hoje, é algo também bem recente na história da igreja. Verdade. Então, assim, e inclusive a instituição dos diáconos, ela é justamente para desafogar o ministério apostólico de questões burocráticas, né? Questões meramente administrativas e tudo mais. Bem, professor, então, diante dessas coisas que a gente colocou, nós temos aqui uma colocação que seria uma espécie de teologia pública, né? E lembrando aqui, existe um teólogo muito caro no meio protestante, que é o Karl Barth. E Karl Barth, ele teve todo esse desdobramento, toda essa importância, e Karl Barth só era bacharel em teologia, nada mais, e um pastor de comunidade. Então, Karl Barth não era doutor, não tinha todas essas especializações que as pessoas estão requerindo, como se fosse uma condição sine qua non para o êxito do ministério pastoral e para a liderança, consequentemente, né? Pois bem, professor, então, diante dessa situação que nós estamos vivendo no Brasil, né, no mundo também, aqui a Itália a gente foi muito afetado com a pandemia do Covid-19. Imagino. Graças a Deus, nossa comunidade não teve nenhuma perda, nenhuma pessoa que foi infectada, mas eu conheço uma família que teve 2 perdas, né? Eles não são cristãos, são amigos. Então é uma coisa muito difícil, tá certo? E assim, diante dessa situação de pandemia, também desses extremos que nós estamos vivendo, algumas coisas estranhas no meio evangélico. Então, em que a formação intelectual poderia ajudar em uma teologia pública para o momento que nós estamos vivendo? Uma espécie de resposta, um norte. Como é que o senhor pensa essa questão? Veja bem, existe a possibilidade de uma prática sem a devida atenção à teoria. Segui o telefone. Professor, a câmera do senhor está travando. Só um momento. Pois é. Tá ok? Pronto, está carregando. Só um momento para o senhor repetir. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhada. Pronto, agora voltou sua imagem. Pessoal, voltou? Pronto, ok. Pronto, ok. Repita, por favor. Pronto, eu diria o seguinte, veja bem, que na vida comum, no dia a dia, nós operamos muito mais, vamos dizer, a partir do referencial teórico bem pequeno. Então, é aquilo que a gente chamaria de senso comum, né? Então, no senso comum, você opera quase que automaticamente a partir de um tipo de referencial teórico muito básico e que tem um desdobramento prático efetivo. Então, todos nós, ao longo do dia, tomamos várias decisões baseadas no senso comum. Quando a gente fala, né, de uma teologia, então a gente já está falando de um tipo de conhecimento que procura ir além do mero senso comum. Então, na igreja você tem a pessoa que recorre à Bíblia e ela muitas vezes tem ali um senso ferramentas interpretativas básicas, né, que lhe ajudam a dar conta dos problemas mais imediatos. Então, problemas num nível de solucionabilidade, vamos dizer assim, mais básico. Então, quando a gente fala da teologia, a gente está falando de um tipo de conhecimento que procura ir além desse nível básico e que procura dar respostas mais profundas às mesmas questões, e claro que aí se abrem outras questões, é natural, mas procura dar resposta às mesmas questões que a pessoa comum dá, mas no nível de solução com maior profundidade racional. Então a teologia ela procura ir além do mero conhecimento, eu não diria mero, mas do conhecimento mais básico que as pessoas em geral têm.
Quando a gente fala de uma teologia pública, a gente está falando de uma teologia que se expande para fora das quatro paredes do templo. Então, de uma teologia que, no dizer de um teólogo que a gente lê, né, mas temos algumas divergências e tal, do teólogo Paul Tillich, que chamava de método da correlação. Sim, então, o que é o método da correlação? Você sabe muito bem. Então, o método da correlação, ele está expresso na seguinte abordagem. Né? A teologia se torna apologética, vamos dizer assim, defesa, em que sentido? Em que ela responde às perguntas que a sociedade está fazendo. Então, em vez do discurso da teologia ser um monólogo, onde a teologia só fala e espera que todos escutem, o que muitas vezes acontece, né? No método da correlação, a teologia ela se engaja num diálogo com quem? Com a cultura. Ou seja, num diálogo com a vida fora da igreja. Então, as pessoas perguntam, a sociedade, a cultura pergunta, levanta as questões, e a teologia procura responder essas questões, considerando-as relevantes, e, obviamente, que a resposta da teologia será uma resposta a partir da fé, a partir da teologia, mas numa atitude dialógica, numa atitude que leve em conta o problema, a questão, né, aquilo que está presente na mente daqueles que estão fora da igreja, vamos dizer assim. Né? Então, nesse momento em que nós temos uma pandemia, nós temos aí o desespero, nós temos a sociedade mexida em uma dinâmica que até então estava marcada, né, pelo consumismo, pela atividade meramente econômica, pelo hedonismo, né, pela valorização de uma série de coisas que a partir de agora não deixarão de ser realizadas, mas serão pensadas a partir de outro prisma, a gente não duvide disso, né? Uhum. Então a vida normal voltará à sua dinâmica, mas nós não voltaremos às mesmas pessoas. Então nós voltaremos, haverá alguma diferença. Isso aí pode ser para o bem ou para o mal, né? Então você vê que há pessoas que já têm uma mente totalitária, achando que devemos ter um governo global, que devemos monitorar a internet, devemos monitorar o cidadão. Então a gente já vê isso agora, atitudes totalitárias, atitudes de violência, né? Nós vemos inversão, por exemplo, o preso é solto e o cidadão é preso, né? Cidadãos sendo espancados, né? Idosos, etc. Então a gente vê que a pandemia, essa pandemia também, ela deu margem para uma série de atitudes antidemocráticas e totalitárias. Uhum. Então nós não sabemos se o pós-Covid-19 se rumará para um mundo mais democrático ou para um mundo de maior controle. Então, para mim, isso não está claro ainda. Há grande probabilidade que nós passemos para um mundo de maior controle. Então, a teologia tem o que dizer. Claro que não existe a teologia, né? Nós temos teologias. Então, você mesmo mencionou Karl Barth, eu já mencionei Paul Tillich. Anteriormente, a gente falou de Lutero, falamos de Agostinho, Tomás de Aquino. Então, mesmo... Não é? Então, Tertuliano. Então, não existe a teologia, também como também não existe a ciência, nem existe a filosofia. Então, nós temos ciências, temos filosofias, muitas vezes antagônicas entre si, temos teologias, muitas vezes antagônicas entre si. Então, mas no sentido técnico, a teologia tem o que dizer à cultura, a teologia tem uma proposta de resposta, tem. Então, a teologia pública, nesse momento, eu acho que esse momento, melhor dizendo, abre uma oportunidade interessante para os teólogos e teólogas se engajarem, mas levando em conta o contexto no qual a cultura, no qual o ser humano se encontra, e obviamente que um discurso público, do ponto de vista teológico, precisa ser um discurso que tenha
fundamentos e para que esse discurso seja relevante. Então, aí, obviamente, que esse é um empreendimento para quem entende o valor da teologia para fora das quatro paredes. Então, para isso, nós temos o exemplo de grandes teólogos ao longo da história da teologia que fizeram isso, né? Deixaram o seu legado. Então, nesse momento, eu acho que a tarefa para quem é teólogo e é teóloga é uma tarefa, eu não diria urgente, mas eu diria o seguinte, é uma tarefa contemporânea que pode ser empreendida, porque a teologia tem sim algo a dizer num momento como esse. Verdade. Professor, então nós vamos encaminhar aqui para o final, e isso que o senhor falou da teologia pública, eu lembrei daquele discurso do Padre Vieira, quando ele afirma o seguinte, que aqueles que querem saber a verdade, eles devem consultar as entranhas dos sacrificados, né? Então, nesse sentido, a teologia pública, ela dialoga com a sua realidade, analisando desde a perspectiva dos sacrificados, daqueles que estão passando realmente a dor, o luto, a perda, né, a necessidade, para poder, e não somente fazer uma questão apologética, né, mas dar uma resposta de esperança também às pessoas. Então, professor, vamos aqui fazer os últimos minutos. Se o senhor tem alguma indicação bibliográfica, alguma indicação de curso, algum contato, deixe, por favor. Tá certo. Bem, eu tenho uma conta no Facebook, né, onde eu posto, vez por outra, algumas coisas, né, nem sempre temas muito sérios, né, mas pode me contactar por lá, André Holanda. Eu diria o seguinte, que em termos de recomendação, eu diria que todo cristão e toda cristã deveria ter o básico, vamos dizer assim, que lhe permita fazer uma leitura apropriada da Bíblia e uma leitura que tenha resultados assim que vão lhe ajudar realmente. Então eu acho que uma boa Bíblia de estudo, ou se for possível, não é? Mais de uma Bíblia, eu sei que são caras, mas às vezes a gente gasta uma pizza, 2 pizzas, dá R$100, alguma coisa assim. Uma boa Bíblia de estudo você compra por 100 e pouquinho no máximo. Então, uma boa Bíblia de estudo, não é verdade? Um dicionário bíblico, eu acho que ajuda. E comentários bíblicos também, dentro do possível, né? Então, eu acho que, e um pouco mais adiante, uma ou mais teologias sistemáticas, né? Então, nós temos teologias sistemáticas diversas, calvinistas, arminianas, etc. Então, 1 ou 2 teologias sistemáticas. Então, o crente, o cristão deveria ter uma pequena biblioteca, pelo menos. Eu estou me restringindo apenas à questão teológica, né? Sim. Então, deveria ter uma pequena biblioteca com uma ou mais de uma versões da Bíblia, um dicionário teológico, né? Você tem dos mais variados preços, né? Alguns comentários bíblicos, se for possível. Então, se quiser expandir um pouquinho, o livro de história do cristianismo, né? Se quiser expandir um pouco mais, então a pessoa vai montando uma biblioteca mínima, que pode ser montada sem um grande investimento financeiro. E isso aí, se você é um professor de Bíblia, se você é um pregadora, etc., então, essa biblioteca mínima, eu acho que é um ponto de partida, eu diria assim, é o mínimo mesmo, né, que você precisa ter para que você não seja alguém que apenas abra a Bíblia e vá falar o que está na sua cabeça. Você pode fazer, claro, mas é importante que a gente tenha uma geração de pessoas que são melhor preparadas do que as gerações anteriores, porque os problemas, as perguntas são perguntas novas, né? E as respostas que eram dadas muitas vezes não têm o mesmo acolhimento. A gente sabe que a verdade da palavra de Deus, ela é perene, mas nós temos que dar conta dos problemas que estão ao nosso redor, né? Então esse preparo mínimo é importante.
E se alguém pretende ir um pouco mais além, então fazer algum curso, um curso básico de teologia, né? E se a pessoa tiver sede por aprender, aí o caminho inevitável é um curso de teologia, realmente, Verdade. porque você vai ter uma formação diferenciada. Verdade. Professor, nós estamos nos últimos minutos, então se por acaso cortar, então a gente retorna em um outro momento. Então, muito obrigado pela Tá, João, tuas ordens. Então, veja só, esse vídeo vai ser disponibilizado no nosso canal Teologia Liberada, lá no YouTube, tá certo? Então, eu vou disponibilizar esse vídeo, ele estará à disposição, tá certo? Então, muito obrigado, professor. E agora vamos fazer o seguinte, tem algumas pessoas que eu prometi no início da live e já estão cobrando, como é o caso aqui da querida Verônica, as perguntas, né? Então eu vou fechar essa live e vou abrir uma nova para a gente fazer aqui uns 10 minutos de perguntas, tá bom? Tá bom. Tá bom. Quero só dar uma palavra aqui de agradecimento, né, pela oportunidade e desejar a você, sua esposa e a quem está nos vendo aí, né, que vocês possam ter saúde e que possamos, o mais rápido possível, né, ficar livre desse problema que a gente está enfrentando e retomar a nossa vida. Amém. Então vamos retornar com as perguntas. 10 minutos.